como em Caná, esteja presente em cada lar cristão, a conceder-lhe serenidade e fortaleza. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, convido a gente a ouvirmos a palavra de Deus, né? E ver o que essa palavra traz para a gente hoje a partir da proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para esse ano, para a nossa campanha da fraternidade, né? Qual que é o tema? E o lema? Esse lema está baseado no texto bíblico do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 45. Essa frase não está exatamente desse jeito, por isso que tem um CF na frente, né? É uma reinterpretação do que nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Eu vim para servir, e sugestivamente a foto do Papa Francisco faz a capa do ano passado do Lava Pés. O Papa escolheu para a celebração do Lava Pés o presídio de Roma. E os apóstolos, né, que fizeram ali o lugar dos apóstolos eram os presidiários. Então, nesse gesto também, o Papa quer mostrar que a igreja está a serviço, né? O lava-pés é o grande símbolo do serviço da igreja. É interessante também, nós ouvíamos o ano passado, na Semana Santa, lá na minha comunidade, o padre que foi trabalhar conosco durante a Semana Santa dizia isso, né? Que o nosso símbolo deveria ser o lava-pés, que todas as casas deveriam ter um quadro do lava-pés, para a gente se lembrar, enquanto cristão, qual é o papel do cristão, da cristã no mundo de hoje, né? Então, o símbolo forte do lava-pés, que é também o símbolo da Semana Santa, e também o sentido todo que está nessa foto, né? A presença do Papa, mas de uma forma muito humilde, muito servidora, junto àqueles que talvez sejam, né, naquela realidade onde ele está, os que mais precisavam da palavra dele, né? Então ele vai ao encontro daqueles que mais precisavam, e o lema do Papa Francisco, né, é ir às periferias, as periferias existenciais, né, daqueles que estão longe de Deus por vários motivos, né? Então ele nos chama também a repetir esse gesto nas nossas realidades. Eu vou pegar aqui para não ter para ficar passando aqui na frente. Vamos ver se eu consigo acertar, né? Muito bem. Qual é o objetivo geral desta campanha da fraternidade? Vamos ler lá? Aprofundar. E aí eu salientei alguns termos desse objetivo que devem ficar fortes para a gente, né? Não só esse ano, mas em todas as ações da igreja, né? Vamos dizer assim, não é uma proposta só para a campanha da fraternidade, na verdade. Então, quais são as palavras que a gente destacou? Diálogo e colaboração, né? Atitudes que a igreja deve ter diante de quem? Da sociedade, né? E depois, por que ela faz isso? Porque ela entende que isso é um serviço ao povo, não é? E para que ela faz isso? Para a construção do reino de Deus, né? Então o Papa vive falando para a gente, igreja não é ONG, né? Não que ele seja contra a ONG, mas ONG tem uma outra estrutura, uma outra proposta, nós temos outra. Tudo que nós fazemos, o sentido deve ser a construção do reino de Deus, né? Esse é o nosso horizonte maior. Então, colocar-se a serviço, colocar-se no diálogo, colocar-se na colaboração com a sociedade em vista do bem do povo, né? Para servir o povo, nós devemos fazer isso sempre com o horizonte na construção do reino de Deus. Bem? Os objetivos específicos da nossa campanha, então, estão, primeiro, muito bem, a gente vai ver isso no primeiro capítulo, que é o ver, né? Como é que a igreja, durante a história da igreja no Brasil, faz esse diálogo com a sociedade, né? Em quais momentos e como ela se apresenta nos diversos momentos históricos da construção do Estado brasileiro, né? Da sociedade brasileira, como é que ela faz esse diálogo. Depois, não foi. Segundo objetivo. Então, essa caminhada, né, da igreja, ela está norteada por princípios, né? E os princípios que vão organizar essa caminhada, ou que já organizam essa caminhada, estão no que a gente chama de doutrina social da igreja, né? Ela tem uma palavra para a sociedade.
sempre em vista, né, de que as pessoas sejam sempre mais pessoas, né? Quando a gente fala no sentido humanizante da ação da igreja, é sempre no sentido de ajudar a pessoa a ser mais pessoa. Ou seja, não objetivar, não tornar o ser humano um objeto do poder, da opressão, do que for, né? Mas a pessoa humana, como filho e filha de Deus, devem ser assim reconhecidos. O outro objetivo, fazendo um retrocesso, olhando para a história do Brasil, nós vamos chegar no hoje e queremos saber hoje quais são os desafios que o povo enfrenta e como nós, como igreja, podemos, né? Estamos caminhando e podemos caminhar com o povo em relação a esses problemas. Vamos lá? O outro objetivo? Então, algumas coisas nos guiam, né, nesse processo aí. Entre essas coisas que nos guiam, que a doutrina social da igreja vai trazer sempre muito forte, está a compreensão da dignidade da pessoa e a integridade da criação. Esse discurso está bem atual, né? Falar integridade da criação, nós estamos falando da nossa relação com o meio ambiente. E nós estamos sofrendo hoje na pele as consequências de uma relação que foi muito ruim até agora, né? Que, segundo muitos, não vai dar tempo muito de melhorar, não. O máximo que a gente pode fazer é não deixar piorar. Então, como é que está a nossa relação também com o que foi criado por Deus, né? O ser humano e a natureza. E o último? Então, sempre tendo esse horizonte da missão da igreja, que é anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas, né? Então, tudo que a gente vai fazer na dimensão social, ela tem que ter como foco, como a gente falou antes, a construção do reino de Deus. E essa construção se faz no anúncio, na vivência desse anúncio também, da pessoa de Jesus Cristo. E aí, eu falei que era o último, mas o último, na verdade, é esse aqui, que está ligado àquele anterior. Vamos ler também esse? Retoma o tema dos objetivos das últimas diretrizes gerais da ação evangelizadora e retoma como tema também Medellín e Puebla, que são documentos da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, né? Então retoma também Aparecida e voltamos a destacar a opção a evangélica opção preferencial pelos pobres, porque parece que de vez em quando a gente esquece dessa opção, né? Então precisa que alguém nos lembre que a igreja fez essa opção e faz essa opção à luz do evangelho, né? Quando a gente se coloca ao lado do pobre, não é porque a gente é bonzinho, né? Ou é porque o pobre precisa mais também, mas é também principalmente porque Jesus fez isso, né? A opção evangélica está no referencial Jesus Cristo. Como foi a atitude de Jesus e como deve ser a nossa atitude. Se a gente se diz cristão e cristã, o nosso referencial é sempre Jesus, né?